Vamos prosseguir com esta iniciativa que me parece ter sido extremamente enriquecedora. Há tantos anos a estudar isto e aprende-se sempre, mesmo na aparência de algumas das expressões serem as mesmas. E vamos retomar este debate que começou de manhã sobre a questão da diversificação e diversidade do ensino superior, agora centrado no contexto português. Eu tenho aqui comigo pessoas muito mais conhecidas do que eu. Eu sou António Magalhães, sou coordenador do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior e da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e tenho aqui comigo 3 pessoas que representam atores fundamentais neste processo de discussão sobre a diversificação e diversidade do ensino superior em Portugal. O professor António Almeida Dias, que é presidente da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, o professor António Sousa Pereira, que é presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e é meu reitor, e não sei se isso tem grande vantagem, mas de alguma forma. E o professor Orlando Rodrigues, que é presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Não, Desculpe? não sou presidente do Conselho Coordenador, sou presidente do Politécnico de Bragança e membro da Comissão Permanente do CSISP. Ótimo, desculpe. Ok. Sabe que seguimos sempre pelo guião e pelos vezes mal. E então, tínhamos combinado uma estratégia, é mais tática do que estratégia, não é? Para o desenvolvimento deste debate. Eu lançaria uma pergunta leve, distribuiríamos a resposta e comentários logo a seguir do público que devem estar desejosíssimos de vos ouvir. E a pergunta leve, porque não foi por mim que eles vieram cá, foi pelos senhores. A minha pergunta leve é esta. A questão da diversidade e diversificação do sistema de ensino superior que se tornou, digamos, num ponto central da agenda política, pelo menos para a educação superior, a discussão tem estado muito centrada na questão da designação e na possibilidade de atribuição de doutoramentos por parte dos politécnicos. Mas mais em fundo, não estará a questão de saber o que é que o sistema de ensino superior ganha ou perde em termos de expansão e consolidação da educação superior, em termos de equidade e de igualdade de acesso e até em termos de governação e de gestão do sistema e das instituições. Uns de vós falaram até muito criticamente de que se tratava, na questão da designação, uma operação cosmética. Mas, como digo, eu próprio faço de lebre e a pergunta é também... O professor quer começar? Ora, muito boa tarde a todos. Se me dá a palavra, vou de facto começar. Quero agradecer à organização o convite para estarmos aqui presentes. A APESP, como sabem, representa o setor particular e cooperativo do ensino superior e cerca de 20% dos estudantes do ensino superior português. E temos uma organização diferente do que acontece em relação ao setor estatal. A associação tem 2 colégios universitário politécnico que convivem frequentemente, isto é, o colégio universitário que junta os representantes, os reitores e diretores dos institutos universitários e o colégio politécnico representa os presidentes dos institutos e os diretores das escolas politécnicas. Mesmo assim, nós, ao longo do tempo, promovemos o contacto entre estes 2 colégios e estes assuntos têm sido, obviamente, tratados, e a minha posição aqui é a posição que resulta precisamente da discussão entre estes 2 colégios e, acima de tudo, representa a posição que a nossa associação apresentou
quando esteve na 8ª Comissão Parlamentar da Educação e Ciência, precisamente sobre este tema. E, portanto, é uma posição institucional. Depois, provavelmente, terei a oportunidade, do ponto de vista pessoal, de acrescentar qualquer coisa, mas é uma posição da nossa instituição. Bom, nós achamos que, em primeiro lugar, e é importante que assim aconteça, no nosso entender, devíamos fazer uma análise da evolução daquilo que é o sistema binário em Portugal. Foi criado em 1973, na forma de Veiga Simão, e em 75 foram criados os primeiros institutos politécnicos, nessa altura de Covilhã e de Vila Real. E é engraçado que os primeiros institutos politécnicos, passados uns anos, em 79, já estavam transformados em institutos universitários e nos anos 80 passaram a universidade. Isto é, começámos logo aqui com algo que parecia não ser muito fácil de distinguir e havia sempre uma tendência da evolução. Depois tivemos modelos híbridos, temos universidades com ensino politécnico no seu seio, Algarve, Aveiro, por exemplo. Portanto, é uma discussão que, no nosso entender, merece a atenção de todos. Acho que está chegado o momento, são 50 anos de sistema binário, ao fim e ao cabo, colocado no nosso sistema de ensino superior, e perceber o que é que aconteceu. A sensação que temos é que é, de facto, necessário perceber se este sistema binário esta tal diversidade deve assentar num sistema binário, porque pode haver diversidade sem que isso corresponda à existência de um sistema binário tradicional. Mas é preciso perceber, então, conhecer a história. Acho que a história ajuda-nos. Acabamos de assistir, noutros países, a mudanças que tiveram vários sentidos. E acho que, em primeiro lugar, e aquilo que nós dissemos na Comissão Parlamentar, é que deveria, neste momento, fazer-se um estudo claro sobre aquilo que foi a implementação deste sistema em Portugal, perceber quais as vantagens e as desvantagens. Se eventualmente for para manter o sistema, entendemos que é necessário fazer algumas correções. Ele tem que ser mais claro. Aliás, se nós lermos as definições do que é o ensino superior universitário, ensino superior politécnico, as definições são muito difíceis de perceber à primeira, para quem está de fora. Nós já vamos percebendo que somos obrigados a conviver com as diferenças. E, portanto, a primeira coisa que nós colocámos em cima da mesa foi precisamente a necessidade de se perceber a história deste sistema e, ao fim e ao cabo, da diversidade, porque é disso também que se fala, e eles foram criados os dois subsistemas por isso. A segunda questão que nós colocámos foi relacionada com a questão dos doutoramentos que acabou de referir. Em relação à questão dos doutoramentos, aqui acho que devemos ser mais objetivos. Se, de facto, se exige para a acreditação dos cursos, nomeadamente no caso do ensino superior politécnico, que existam, no caso das licenciaturas, cerca de 50% de doutorados aos especialistas, nos mestrados 60%, à semelhança do que é exigido no caso do ensino universitário, embora aqui haja a parte dos especialistas. Temos que partir do princípio, e se exige que o coordenador do ciclo de estudos seja formado na área e qualificado na área, corremos o risco de, se não puder existir, de facto, doutoramentos nessas áreas específicas, não conseguimos encontrar pessoas focadas e educadas e desenvolvidas na área do ciclo de estudos. Portanto, a partir do momento em que o doutoramento é uma exigência para a criação de cursos, no caso do ensino politécnico, temos a noção que será lógico que o próprio ensino possa dar esse grau. É preciso perceber se há diferenças, se de facto a tal diversidade, se são de facto cursos de doutoramento semelhantes ao que acontece nas universidades ou não. Porque se assim não acontecer, os institutos politécnicos têm que se associar às universidades para conseguir criar cursos nas áreas específicas do ensino politécnico. Portanto, há aqui uma série de zonas cinzentas que nós entendemos que têm que ser clarificadas quanto antes para se poder continuar a trabalhar dentro de um sistema binário.
Em relação às designações, eu acho que a questão, e para terminar, que é a questão de termos uma designação de Instituto Politécnico, a designação de universidade, o que é que isto confunde ou não confunde? Bom, para já, garanto-vos que confunde o mercado internacional. No momento em que nós queremos estar no mercado do ensino superior global, onde Portugal está perante uma ameaça de uma redução de alunos portugueses, entre 2022 e 2030 vamos perder cerca de 70 mil jovens com a idade de ingressar no ensino superior, é natural que Portugal também se queira posicionar no mercado internacional como um bom destino para se vir estudar e tirar um curso superior. Há muita dificuldade, e isso garanto-vos, porque nós temos passado um pouco por essa experiência, há muita dificuldade em alguns sistemas, em países cujo sistema é unitário, perceberem a paridade que deve existir entre ensino universitário e ensino politécnico do ponto de vista de serem instituições de ensino superior. Portanto, a designação de Instituto Politécnico parece-nos que não facilita esta internacionalização que queremos fazer. Torna-se muito mais fácil fazê-lo através das universidades e dos institutos universitários, que se percebe, quando se fala em Instituto Politécnico, toda a gente acha que estamos a falar de um nível diferente, pensam que estamos a falar exclusivamente de ensino profissional e dificilmente entendem que estamos a falar de um sistema binário que nós conhecemos bem. Portanto, entendemos que deve haver alteração da designação. Não terá que ser obrigatoriamente universidade, mas teremos que encontrar uma solução para termos uma designação que seja perceptível no estrangeiro. Que não é, Instituto Politécnico garantidamente não é percebido pelos mercados internacionais como uma estrutura de ensino superior. E acho que é importantíssimo pensar-se numa mudança da designação para nos tornarmos mais atrativos naquilo que diz respeito ao mercado internacional do ensino superior, que não vale a pena evitarmos falar nele, porque existe. Recordo que a terceira maior exportação da Austrália é precisamente o ensino superior e Portugal pode ter aqui uma oportunidade para melhorar a sua economia e, acima de tudo, o seu impacto, influência a nível internacional. Da minha parte, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Com certeza que voltaremos assim, porque do público, com certeza, também surgirão questões. Professor Sousa Pereira. Bom, muito boa tarde. Quero cumprimentar aqui os meus colegas de painel, os meus cumprimentos, e gostava de começar a responder à questão que me colocou, fazendo 2 pontos de ordem que me parece que talvez sejam importantes. E o primeiro ponto de ordem que eu gostava de fazer é o seguinte: fui durante 14 anos diretor de uma escola universitária chamada Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. E durante 14 anos resisti a mudar de nome e a passar a chamar faculdade, e ainda hoje se chama Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e não é faculdade. Por acaso, é a primeira escolha em todos os cursos que menciona no país. E, portanto, daí eu dizer que o nome é uma operação de cosmética, porque a questão não está no nome, a questão está na qualidade do produto que se oferece. Eu nunca senti que o facto de ser diretor de um instituto me menorizasse, pelo contrário, é uma escola que ainda hoje, depois de eu ter saído de lá há vários anos, continua a ser a escolha número 1 em todo o país, em todos os cursos que ministro. O segundo aspecto que eu gostava de mencionar e que é importante é que, enquanto diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, criei o primeiro doutoramento em parceria com uma escola que nem sequer era politécnica, era uma escola não integrada. Foi o doutoramento em enfermagem, numa parceria entre o ICVAS e a Escola de Enfermagem do Porto, e, portanto, os doutoramentos não estão em causa, quer dizer, desde que as pessoas tenham programas de ação, estabeleçam linhas de objetivos claras, podem fazê-los
e não é isso que está aqui em questão. Portanto, posto isto, e só para clarificar algumas das coisas que eu tenho dito, eu gostava de dizer o seguinte. Eu penso que não está em discussão, porque essa seria uma discussão muito mais profunda, ou acabar com o sistema binário em Portugal. Aquilo que nós temos em cima da mesa é uma questão da percepção que existirá no público do que é o sistema binário. Ou seja, se nós queremos discutir o sistema binário em Portugal, isso é uma discussão que é muito mais profunda do que aquilo que nos estamos a propor fazer aqui. É algo que terá de mexer com a lei de base do sistema educativo, é algo que terá que mexer com a lei de graus e diplomas, e que eu saiba, isso não foi proposto aqui. O que foi proposto aqui foi uma alteração específica. Mudar o nome e poderem dar o grau. Mais nada. Ora, a questão que se coloca aqui é a percepção que existe na opinião pública se isto for feito. E eu acho que o que estamos aqui a fazer e a discutir é exatamente isso. E isto é uma questão importante, como a questão que o professor Almeida Dias aqui mencionou e que eu poderei mencionar de outra forma. Eu acho que o que nós temos aqui no nosso país, neste momento, é um problema de rede. E que é um problema muito sério. Nós, em 2008, 2009, 2010, tivemos cerca de 115 mil partos em Portugal. Em 2020, tivemos 79 mil. Epá, podem dar as voltas que derem. Nós vamos ter uma redução brutal do número de candidatos potenciais ao ensino superior. Dito isto, basta fazer contas e olhar para a rede que temos instalada no país. E claramente temos uma rede que é excessiva face ao número de candidatos que vamos ter. Isto porque não tenhamos ilusões. Por muito investimento que se faça na captação de estudantes internacionais, vai ser muito difícil compensar esta descida da natalidade. Vai ser muito difícil. Até porque não estamos a criar condições no país para receber estudantes internacionais. Nós estamos a receber estudantes internacionais e depois temos condições fracas para lhes dar. E eles, quando voltam para os países deles, em alguns casos não vão propriamente fazer uma grande propaganda às condições que encontraram cá, porque temos instituições universitárias com instalações envelhecidas, temos condições de alojamento deficitárias, temos serviços de apoio social fracos e muitos deles voltam para os países de origem e dizem, pá, se pudesse escolher outro sítio, vai para outro sítio, que aquilo lá em Portugal não é grande coisa. E eu acho que isto é uma das coisas que nós temos que olhar para isto com muita atenção, porque não é só uma questão de sobrevivência do ensino superior em Portugal. Nós estamos a falar de uma questão de sobrevivência do país. Nós precisamos destes estudantes estrangeiros, o país precisa deles, porque, caso contrário, não sei se vocês repararam, mas saiu há coisa de 2 dias um estudo que mostra para onde é que as empresas que estão a sair da China se estão a deslocalizar. Estão a ir para a Polónia, estão a ir para a Roménia, estão a ir para a Hungria. Para Portugal não vêm por uma razão muito simples, não é porque o país seja fraco, é porque eles fazem um estudo de mercado e veem que não há mão de obra para eles colocarem em casa empresas. Ninguém vai colocar uma empresa em Portugal não havendo depois pessoas para trabalhar lá. E, portanto, nós temos aqui problema sério e temos de captar investimento internacional. E aí é que eu acho que nós temos que olhar para o futuro e pensar, dizer assim, o que é que vai ser a rede de ensino superior daqui por 15 anos. Vai ser a mesma rede que temos hoje? Não vai ser, e eu penso que não vai ser a mesma rede. Quer dizer, não vale a pena a gente estar aqui a resistir, porque inevitavelmente este é um assunto que vai ter que ser colocado em cima da mesa. E agora, isto é uma opinião muito pessoal, não interpretem isto como sendo a opinião do grupo, interpretem como sendo a minha opinião. Aquilo que eu acho que estamos a assistir é, em teoria de xadrez, a jogada de abertura. Ou seja, estamos aqui numas jogadas de abertura a tentar dominar o centro do tabuleiro para estar o melhor posicionados possíveis quando for a altura de discutir a reorganização da rede e o que é que vai acontecer. Porque na prática depois ninguém quer discutir nada na essência. Porque se quiséssemos discutir a coisa na essência, não estávamos a discutir a questão do nome,
não estávamos a discutir a questão da atribuição do grau, estávamos a discutir a organização da rede e a forma como nos íamos organizar para enfrentar o futuro. E, portanto, daí essa minha intervenção. Deixem-me dizer agora uma outra coisa que para mim é importante. Eu não tenho nada contra os doutoramentos nos politécnicos. Acho que se querem fazer uma coisa diferente, lhe devem chamar uma coisa diferente. E, portanto, aquilo que eu vejo é que, e aquilo que tenho feito na Universidade do Porto, já agora, é que eu acho que nós temos doutoramentos a mais e temos unidades de investigação a mais. E quando nós comparamos o tamanho e a quantidade de unidades de investigação que temos em Portugal com países de dimensão idêntica à nossa ou até muito superiores, nós vemos que isso é assim. Eu estive ontem com um colega de Sevilha. A Universidade de Sevilha tem 70 mil alunos e tem menos de metade dos programas doutorais que tem a Universidade do Porto. E, portanto, eu acho que o caminho, e em linha, aliás, com o relatório da OCDE, é nós diminuirmos o número de programas doutorais, porque houve uma altura que no nosso país se evoluiu num sentido que eu acho que foi mau. Mau neste sentido, nós tínhamos um doutoramento em relojoaria, especialidade ponteiro das horas, tínhamos um doutoramento em relojoaria, especialidade ponteiro dos minutos, e depois ainda surgiu mais um que foi um doutoramento super especial, não sei o quê, para o ponteiro dos segundos. E não havia ninguém que soubesse arranjar o relógio completo. Quer dizer, eu acho que a gente tem que voltar para trás e tem que criar um doutoramento em relojoaria. E eles têm que saber arranjar o relógio todo, não é especializar-se num ponteiro. E, portanto, os doutoramentos nós temos que fazer também, tal como nas formações iniciais, andar para trás e fazer formações de banda larga, que é aquilo que o mercado hoje em dia quer. O mercado quer pessoas que sejam capazes de pensar de uma forma global e, sobretudo, o mercado quer pessoas que sejam capazes de ser profissionalmente competentes, ativos e úteis em profissões que nós não conseguimos sequer antever quais são. Daqui por 5 dias certamente haverá muitas profissões que não conseguimos hoje perceber quais são. E, portanto, a formação de banda larga, em meu entender, deve ser algo por que nós devemos lutar. E portanto, dizia eu que não tenho grandes dúvidas que, se for aplicado o mesmo critério à criação de novos doutoramentos, sejam eles nos politécnicos, seja nas universidades, os critérios de aparecerem associados a unidades de investigação com classificação de muito bom ou excelente, eu tenho a certeza que na próxima avaliação da FCT será inevitável que o número de unidades com classificação de muito bom ou excelente diminua. Será inevitável que politicamente se avance no sentido de fundir unidades de investigação, no sentido de criar unidades de investigação maiores, com massa crítica, mais competitivas em termos nacionais e internacionais. E nessa altura, obviamente, que haverá muitos doutoramentos nas universidades que vão deixar de ter condições para funcionar e, certamente, que nessa altura estaremos a discutir como é que havemos de organizar a rede no sentido de tornar o país competitivo. E, portanto, daí eu achar que, de alguma maneira, não tendo nada contra nenhuma das medidas isoladamente, eu acho que não é um momento apropriado para as discutir, porque é uma forma de escamotear uma discussão muito mais importante, que é: vamos olhar para a lei de bases, vamos olhar para a lei de graus e diplomas, vamos olhar para o RGES, vamos olhar para a rede e vamos pensar de que maneira é que vamos enfrentar o futuro. Muito bem, tenho dito. Muito obrigado, muito obrigado. Professor, não se importa então de... Sim. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado também pelo convite para estar aqui presente e saudar também a EduLog por esta iniciativa de enorme utilidade. Eu, enfim, receio que vamos defraudar expectativas face à divergência de opiniões no nosso debate, porque eu julgo que estamos de acordo em muitos aspectos, eventualmente não aqui relativamente a este último da oportunidade do momento. E eu queria começar exatamente por salientar também que, e eu estou aqui a representar os politécnicos, obviamente, que
a nossa visão unânime e a nossa intenção, unânime, enfim, eventualmente com uma exceção ou duas, é que somos profundamente favoráveis ao sistema binário e queremos aprofundar o sistema binário. Portanto, eu achei muito interessante, e felizmente não pude estar em todas as apresentações, achei muito interessante, por exemplo, esta última relativamente à evolução na Inglaterra, que foi uma evolução exatamente no sentido de anular o sistema binário, assim como fez a Grécia recentemente, como tinha feito a Espanha, e, portanto, como outros países que optaram por ter um sistema unificado e não binário. Nós, nos Politécnicos, somos profundamente favoráveis a um sistema binário e a nossa luta é exatamente para valorizar este sistema binário, procurar entendê-lo melhor e ver de que forma é que um sistema binário pode servir os interesses da sociedade nos tempos que correm. E a nossa visão relativamente ao sistema binário é que, enfim, na verdade, temos várias evoluções que tornam as coisas um pouco mais complexas. A necessidade de inovação e de investigação aumentou significativamente. A forma e as qualificações que as pessoas precisam evoluíram de forma muito significativa. Todos discutimos e estamos normalmente de acordo que há um desfazamento entre as qualificações que estamos a dar nas nossas instituições e as tecnologias no mercado, ou seja, as tecnologias no mercado evoluíram mais rapidamente do que a forma como nós ensinamos, que temos que nos adaptar, que temos que qualificar as pessoas ao longo da vida e por aí fora. Portanto, o sistema, seja em termos de exigências de qualificações, seja em termos de complexidade da cadeia de investigação e inovação, ele tem-se vindo a tornar muito mais complexo e dessa complexidade resulta a necessidade de termos também um sistema de inovação mais diversificado. A cadeia de inovação ela é muito complexa, nós precisamos, obviamente, de investigação fundamental, precisamos de ser competitivos a nível mundial e internacionalmente pela nossa capacidade de realizar investigação fundamental e de estar também na primeira divisão nessa linha. Nós, felizmente, temos excelentes exemplos, como é a Universidade do Porto, enfim, que é um grande exemplo para todos nós de uma instituição que nos honra em qualquer parte do mundo e que realiza essa missão. E, portanto, nós precisamos claramente ter investigação fundamental, mas precisamos ter investigação intermédia e investigação mais aplicada. E esta cadeia ela é cada vez mais complexa. Ser uma instituição de ensino superior sem capacidade científica, na nossa perspectiva, não faz rigorosamente nenhum sentido. Se nós consideramos que podemos fazer formação superior, podemos qualificar pessoas a nível superior, seja requalificar pessoas que estão no mercado de trabalho ativos, seja fazer qualificação inicial sem ter capacidade científica, na nossa perspectiva é um puro erro. Se for assim, se for só para qualificar através da sala de aula, se dispensamos o laboratório, se dispensamos o problema das empresas, se dispensamos a competência científica, então claramente os liceus farão isso muito melhor do que nós, as escolas farão isso muito melhor que nós, o Instituto de Emprego e Formação Profissional fará isso muito melhor que nós. De resto, alguns países optaram um pouco por essa via, em particular a França, que desde sempre teve os liceus a fazer formação pós-secundária, pelo menos de 2 anos. Portanto, na nossa perspectiva, nós precisamos de, para fazer formação superior, ter capacidade científica e tecnológica nas nossas instituições. É esta a nossa visão, é assim que entendemos. E, na verdade, repare-se que como é que nós podemos cumprir a nossa missão regional, e nós entendemos que também na missão de instituições politécnicas a dimensão regional é fundamental. Nós gostamos de ser instituições regionais focadas nas nossas regiões, orientadas para o que as nossas regiões precisam e, portanto, é essa a nossa visão de instituição politécnica. Mas repare-se como é que nós podemos satisfazer as necessidades de inovação nas nossas regiões se não tivermos capacidade científica.
é absolutamente inviável e impossível. Veja-se, por exemplo, enfim, para citar algum exemplo da minha instituição, um exemplo muito simples e que todos entenderão, na região da minha instituição existe uma produção que significa um volume acrescentado na economia extremamente significativo, a produção de castanha. O castanheiro tem sofrido várias doenças recentes por via do aumento dos fluxos, por via das alterações climáticas, etc. E há uma série de doenças e pragas que têm vindo a afetar essa cultura. Há em particular uma que dizimou as árvores noutras latitudes e que, na nossa instituição, via de investigação aplicada, de conhecimento fundamental que já tinha sido produzido noutras universidades, que nós adaptámos à nossa região e, em particular, através de um meio de luta biológica, encontrou-se uma solução que resolve exatamente essa doença, que está a ser aplicada no terreno e que tem vindo a salvar a cultura, que representa um valor acrescentado muito grande na economia. O conhecimento de base fundamental que serviu a esse desenvolvimento, ele já existia. O que nós fizemos foi, com a nossa capacidade científica e tecnológica, pegar nesse conhecimento, adaptá-lo à região, resolver o problema. Isso seria impossível de fazer não é vocação de uma universidade que é competitiva a nível internacional, que está centralizada numa das regiões mais central do país. É missão nossa fazer esse desenvolvimento, apoiar a inovação. E com este exemplo poderia dar inúmeros exemplos daquilo que se tem vindo a fazer. Agora, para ter esta capacidade científica e tecnológica, nós temos que realizar investigação. Não vamos realizar investigação, mas temos que realizar investigação mais aplicada. E realizar investigação significa que temos que nos reger pelos mesmos parâmetros que toda a investigação. Temos que publicar em revistas internacionais, estamos sujeitos à avaliação de impacto dessa investigação, estamos sujeitos à avaliação dos resultados que produzimos pelos pares e, em particular, pela utilidade que esses desenvolvimentos têm na sociedade. Portanto, esta é a nossa visão relativamente ao que deve ser uma instituição de caráter politécnico. Ela tem que necessariamente ter capacidade científica e tecnológica, senão ela serve para muito pouco e seguramente não servirá para satisfazer as necessidades das regiões onde se inserem. Portanto, precisamos ter capacidade científica e tecnológica, precisamos de nos saber colocar na cadeia de inovação e entender que o nosso papel na cadeia de inovação é mais próximo das empresas e mais aplicado, mas precisamos ter essa capacidade científica e tecnológica. Na nossa perspectiva, nós gostamos de ser instituições regionais, orientadas para as nossas regiões, focadas nos problemas das nossas regiões e especializando-nos exatamente no que as nossas regiões precisam. Precisamos também, obviamente, ser competitivos a nível internacional. Daí que surja esta questão da designação e se estamos a procurar valorizar o sistema e se entendemos que o sistema só faz sentido não pela pormenorização científica, mas pela sua especialização na cadeia de inovação, então precisamos também de dar um sinal à sociedade e às pessoas que estas instituições não são menores, não são deficientes em termos de capacidade científica e tecnológica, são diferentes e se posicionam de forma diferente na cadeia de inovação. E, portanto, precisamos dar esse sinal e, por outro lado, como todos bem sabemos, na Europa e um pouco por todo o mundo, mas em particular na Europa, todos os países, sem exceção, que têm um sistema binário, utilizam a designação de Universities of Applied Sciences, sem prejuízo de, dependendo das línguas, utilizarem outras designações que nas línguas germânicas ou nórdicas têm outra designação, mas utilizam a designação de University of Applied Science ou de University Colleges ou de Technological Universities, no caso da Irlanda. Portanto, o que nós estamos a fazer é exatamente a dar este sinal de que somos instituições diferentes, de caráter politécnico,
de caráter mais tecnológico, que somos instituições regionais, orientadas para as nossas regiões, que nos queremos posicionar na cadeia de inovação assim, mas queremos ser competitivos internacionalmente também, ajudar o nosso país e, em particular, desempenhar também este papel que é cada vez mais fundamental nas nossas regiões, que é a capacidade de atrair talento. Nós precisamos de atrair talento para as nossas regiões para suportar as cadeias de inovação. De atrair talento internacional e de atrair pessoas. Todos fomos confrontados recentemente com os dados da demografia em Portugal. Todos ficámos alarmados e todos entenderemos que não é fácil encontrar outro instrumento de política que seja tão eficaz a promover a coesão territorial e a reverter este inverno demográfico que uma instituição de ensino superior, se ela desempenhar bem o seu papel e, em particular, se ela for capaz de atrair talento e de atrair pessoas. Portanto, também me parece que, e aqui é a discordância com o professor Sousa Pereira, que nós entendemos que o momento é agora. Que o momento é agora. Nós entendemos exatamente que o momento é agora, ou que já deveria ter sido, e, portanto, que esta discussão não pode ser adiada sine die, internamente, à espera de uma discussão global do sistema que nunca se fará, ou que se fará num tempo muito longínquo. Portanto, na nossa perspectiva, é um momento, já é tarde, já devia ter sido feito, é o momento de avançar com este sinal de valorização dos politécnicos do nosso país, de entender o seu posicionamento, como é que ele deve ser aprofundado, como é que ele deve ser valorizado. E, portanto, de resto, repare-se que os sinais não somos nós que os damos, é o próprio sistema de avaliação que tem dado esses sinais relativamente àquilo que nós fazemos. Para nós desempenharmos a nossa função e sermos bem avaliados, nós temos que ter capacidade científica e tecnológica, temos que ter publicações, temos que realizar investigação. E, portanto, claramente perceberemos todos que não é pela ausência, pela expurgar estas instituições de capacidade científica e tecnológica que elas vão cumprir melhor o seu papel, é pelo reforço dessa capacidade científica e tecnológica e é pela orientação dessa capacidade científica e tecnológica para o que deve ser, para a aplicação, para fases mais avançadas no sistema de inovação. Muito obrigado. Eu acho que podíamos passar agora para a audiência, não acham? Eu gostava, peço desculpa, gostava de fazer, se fosse possível, claro. Gostava de fazer um comentário muito rápido. Claro. Posso? Se me permitem, só sobre duas coisas que foram aqui referidas pelo professor António Sousa Pereira, e dizer-lhe que concordo com a grande parte daquilo que disse e acabei por perceber que também concorda que é preciso pegar no assunto raiz. É preciso discutir isto, não é vir aqui com operações cosméticas, resolver um ou dois problemas. Mas era isto que estava em cima da mesa e foi aquilo que nós transmitimos na reunião. Mas a posição de fundo é que entendemos que é chegado o momento, e aqui tem que dar razão ao professor Orlando Rodrigues, é chegado o momento de fazer uma avaliação de 50 anos de sistema binário, não para o anular, mas para o conhecer melhor e perceber se é preciso fazer alguma coisa. E o mais estranho é que toda a gente acho eu, que toda a gente está de acordo que é preciso fazer qualquer coisa, é preciso melhorar a discriminação entre universitário e politécnico, perceber isso, assente na diversidade, e isso é mais importante do que outros pormenores. Pois, claro está que respondi a duas questões de fundo que estão colocadas, que é a questão dos doutoramentos, embora perceba a posição do professor Sousa Pereira, mas também eu conhecendo algumas instituições, há 2 ou 3 instituições de ensino de enfermagem que poderiam perfeitamente, pelo número de doutorados que têm lá dentro, suportar um programa de doutoramento em enfermagem. Portanto, isso depende da instituição. Eu acho que o problema é que nós estamos a querer focar isto em 2 partes e o sistema não é constituído por 2 partes. Pode ser arrumado, mas o sistema é constituído por instituições e elas são muito diferentes umas das outras e isso faz com que algumas possam fazer determinadas coisas e eventualmente outras não. Em relação à internacionalização, o problema que temos, que também reconhecemos todos, que é importantíssimo atrair talentos e trazer gente para o nosso país, com o problema demográfico que temos,
Mas não podemos, por exemplo, limitar a 30% a vinda de alunos internacionais. Isto é absolutamente incrível. Isto é, eu há 2 anos, antes da Inglaterra sair da União Europeia, podia ter 100% de alunos ingleses num ciclo de estudos. Porque saiu da União Europeia, neste momento só posso ter 30% de alunos ingleses. Não podemos ser competitivos assim. E, portanto, é preciso, de facto, pegar numa série de coisas que estão relacionadas e tentar resolvê-las. E nós achamos que é o momento de parar e perceber o que é preciso fazer para nos tornarmos mais competitivos. Obrigado. Eu é que agradeço. A minha pressa em passar ao público é que na resposta são sempre 3 respostas e pelos vistos algumas pessoas ainda têm que jantar, não é? Então passaremos à audiência, ao público. Ora. Ana Gabriela Gabilhas, Presidente da Federação Académica do Porto. Obrigada aos 3. Eu vou fazer um conjunto de duas questões. Primeiro sobre a mudança de designação, depois sobre a binariedade do sistema e queria deixar um comentário depois final sobre a rede, que foi um assunto também aqui levantado. Relativamente à mudança de designação, eu gostava de recordar um estudo até da EduLog de 2019. Estão a ouvir bem. Eu estou com dificuldade. Sim. Peço desculpa. Não quero que não me ouça. Agora sim, agora Já. estou a ouvir muito bem. Obrigado. Pronto, então eu vou recordar um estudo da EduLog de 2019 que nos dizia que também que os estudantes que são oriundos de famílias mais carenciadas são estes que vão para o ensino superior politécnico. Relativamente ao estigma social, e que eu acredito que existe na percepção da sociedade civil, mas também se faz sentir na comunidade académica, e portanto eu sou presidente de uma federação que tem associações de estudantes, quer do ensino superior universitário, quer politécnico, e portanto reconhecemos que este estigma existe, e por isso a minha pergunta é se os próprios reconhecem que há este estigma social que pode conduzir, sim, à hierarquização dos 2 subsistemas de ensino superior em Portugal, portanto, e se reconhecem que existe este estigma, se de facto a proposta da mudança de designação poderá vir, portanto, combater este mesmo estigma e, portanto, querendo tirar aqui o lado da mudança de designação apenas da perspectiva da internacionalização, como foi trazido a este debate. Relativamente à binariedade do sistema, e que não raras vezes vemos como vantagem estratégica para a nossa rede de ensino superior, e que esta defesa é advogada por vários interlocutores que fazem parte do nosso sistema de ensino superior. A minha pergunta muito direta é se assumem, enquanto dirigentes académicos, responsabilidade na aproximação dos diferentes subsistemas que têm vindo a decorrer ao longo do tempo. E de que forma é que estas alterações que estão a ser propostas podem aumentar, portanto, ou prejudicar este mesmo aprofundamento do subsistema, quer do ensino superior politécnico, quer do ensino superior universitário. Por fim, um comentário relativamente à rede de ensino superior, porque é reconhecido, creio eu, que temos uma rede demasiado fragmentada, que nem contribui para a otimização dos próprios recursos, nem para o desenvolvimento do sistema. E efetivamente é uma discussão que é importante ser trazida para cima da mesa, e deixando já aqui um comentário, nomeadamente relativamente aos próprios serviços de apoio que estão a ser prestados aos próprios estudantes. Nós estamos com um pacote agora, nomeadamente ao nível do Programa de Recuperação e Resiliência para a construção de residências, e provavelmente poderemos estar até a construir equipamentos e serviços de apoio ao estudante, nomeadamente residências estudantis, em locais onde se calhar daqui a 15 anos já não existem as instituições de ensino superior, e por isso esta visão mais estratégica que já deveria estar a acontecer, e portanto deixar também esta nota e portanto obviamente aqui uma defesa de que a discussão sobre a rede de ensino superior seja uma discussão que seja em prol do país e não uma discussão em que cada instituição de ensino superior se defende ela própria, e portanto uma discussão aqui alargada. Obrigada. Muito obrigado. Nós são 5h30. Fazemos uma ronda de resposta ou juntamos mais uma pergunta? Como acham melhor? Eu acho que ela já levantou tantos temas que vai dar pano para mangas. A questão é essa. Então vamos fazer uma primeira ronda de respostas e depois mais uma questão. Como queiram. Ok? Quer que eu comece?
Eu posso começar. Bom, relativamente... a Ana Cabilhas, como de costume, colocou uma série de questões interessantes. É assim, os estudantes mais pobres vão para o ensino politécnico, mas isso é uma realidade que existe também dentro das universidades. Quando nós vemos e vamos analisar, por exemplo, a percentagem de estudantes bolseiros nas diferentes faculdades da Universidade do Porto, é óbvio que há uma estratificação social dentro da universidade. Os cursos com notas mais elevadas são frequentados por estudantes oriundos de famílias com mais possibilidades económicas, que têm capacidade para os colocar em escolas privadas, em explicações, etc, etc. E, portanto, a percentagem de alunos bolseiros que nós temos nos cursos de Medicina, de Engenharia e Gestão Industrial, de Bioengenharia, de Economia, é baixíssima, quando comparada com a percentagem de alunos bolseiros que temos nos cursos da área das Ciências Sociais e Humanas, em que as notas de acesso são muito inferiores. E estamos a falar de diferenças, da última vez que eu vi os números, tínhamos tipo 9% de alunos bolseiros nos cursos da área da saúde contra 40% de bolseiros na área das Ciências Sociais e Humanas. Portanto, é evidente que existe uma estratificação. E esta estratificação que existe dentro da universidade, naturalmente estende-se depois para o sistema. Agora, a mudança de nome vai contribuir para mudar isto? Não, não vai contribuir nada, porque da mesma maneira que ela já existe dentro de cada uma das universidades, continuará a existir dentro do sistema como um todo. Agora, e portanto, eu acho que aqui não é uma questão de estigma. Aliás, a questão do estigma é de tal ordem que quando nós olhamos para o mapa de colocações este ano, vemos que cursos idênticos, em algumas áreas do país, têm nota de entrada mais elevada nos politécnicos do que nas universidades. E convido-vos a fazer esse estudo, porque eu sei que na Universidade do Porto, por exemplo, há cursos da Universidade do Porto que tenham um correspondente no ISEP, na mesma área de conhecimento, e o curso do ISEP tem nota de entrada mais elevada do que o da Universidade do Porto. Portanto, não há aqui uma questão de estigma, porque felizmente os nossos estudantes estudam bem o sistema e quando concorrem sabem muito bem aquilo que concorrem e para onde concorrem. Agora, há aqui uma questão que eu penso que é importante para vencer as tais resistências e que é um aspecto que se prende com a questão que a Ana levantou da rede e que me é suscitada pela intervenção do preletor anterior que falava da situação em Inglaterra. Eu acho que nós não nos podemos comparar neste momento com nenhum país europeu. Por uma razão muito simples. A percentagem de jovens que vão para o ensino superior é baixíssima comparada com qualquer outro país europeu. E, portanto, nós temos um enorme caminho a andar no sentido de conseguir que cada vez mais jovens, uma percentagem muito mais elevada de jovens, vá para o ensino superior. E aí temos coisas que são, em meu entender, completamente inadmissíveis. Como, por exemplo, um aluno que faz um TESP num politécnico só pode entrar numa licenciatura num politécnico, não pode entrar numa licenciatura numa universidade. Ou seja, há aqui um bloqueio feito à liberdade de escolha, como se ele, de alguma maneira, tivesse um estigma que, fizeste o teste, só podes continuar estudos no politécnico, não pode ir para a universidade. E nós, em nosso entender, isto não tem jeito nenhum. E, portanto, quando nós andamos a defender que vamos dar todos, mas então vamos abrir o sistema de uma vez por todas, porque nós também queremos estar lá. Não será o caso da Universidade de Porto, que felizmente tem um grau de procura que é grande, mas tenho a certeza que há universidades que querem entrar neste mercado e querem ser capazes de recrutar alunos que fazem os testes para virem estudar para a universidade e fazer licenciaturas. E, portanto, também é um assunto para pôr em cima da mesa, não é só a questão de os politécnicos passam a dar. Não, vamos então abrir o sistema e vamos jogar todos com o mesmo baralho de cartas. E, portanto, vamos todos a jogo de forma aberta. Obrigado. Querem responder? Sim.
Bom, respondendo à primeira questão e também de acordo no essencial com o professor Sousa Pereira, quer dizer, na verdade nós continuamos a ter um sistema, e em particular no acesso, que reproduz muito as desigualdades sociais nas notas, não é? Portanto, isso é um fenómeno conhecido, enfim, claramente pela capacidade de acesso à melhor educação, por outros fatores até menos lícitos que este, mas enfim, todos sabemos que as desigualdades sociais, elas reproduzem-se na estrutura de notas e que temos um sistema de percepções relativamente a quais são os cursos desejáveis, enfim, muito vincado na nossa sociedade e, infelizmente, frequentemente, muito desajustado também às necessidades do mercado de trabalho. Ou seja, as percepções que temos e a procura à entrada nos cursos, ela é muito diversa do que é a procura à saída e do que são os cursos que têm mais empregabilidade e, portanto, há aí uma distorção considerável. E, portanto, na nossa perspectiva, e aqui discordo, eu entendo que ao darmos o sinal de que as instituições politécnicas são diferentes, realizam uma missão diferente, mas que não são menores sob o ponto de vista da sua capacidade científica e tecnológica, ajudamos a combater este estigma e certamente não vamos prejudicar o aprofundamento do sistema, antes pelo contrário, porque estamos a dar mais dignidade às instituições politécnicas. Mas já agora deixe-me dizer que nós estamos a encontrar um fenómeno muito interessante nas nossas regiões, e em particular na minha instituição, que é muito notória por parte da maioria das empresas locais, a preferência pelos nossos estudantes, pelos formandos na nossa instituição, do que aqueles que vêm de fora de uma instituição central. Naturalmente, e enfim, temos dados objetivos para comprovar isto, obviamente que, enfim, não são números muito grandes, e portanto, mas é claramente uma tendência que verificamos. E isso prende-se eventualmente com a capacidade que as empresas têm de se ligar também à instituição através do aluno, e que ela é mais forte se for um aluno saído da nossa instituição, mas também porque para as funções que as empresas precisam, elas entendem que a sua preparação é mais ajustada. E, portanto, não sentimos de forma nenhuma à saída, na procura à saída, esse mesmo estigma social e essa mesma percepção que se sente à entrada. À saída, a procura pelos formandos das nossas instituições e a sua empregabilidade, ela não deixa nada a desejar e, portanto, na verdade, a educação superior, ela continua a ser o principal instrumento de mobilidade social nas nossas sociedades e, portanto, esse é um fenómeno muito conhecido. Queria também ainda fazer uma observação relativamente à questão que a Ana levantou também, da rede fragmentada, de eventualmente estarmos a realizar investimentos onde não são necessários se olharmos só para a demografia. Bom, a questão da rede fragmentada, ela também é uma discussão recorrente na nossa sociedade. Nós já discutimos no passado muito a rede e, portanto, é uma discussão recorrente que vem à nossa sociedade, a questão da rede e da necessidade de concentração da rede. Eu não sinto que a rede seja, na verdade, tão fragmentada assim, ou que a fragmentação da rede seja um prejuízo para a eficácia do nosso sistema. Nós temos a rede que temos, em particular os politécnicos têm uma distribuição territorial muito equilibrada e muito ajustada às necessidades das regiões. Se um fenómeno de concentração, como fez a Irlanda, por exemplo, seria ou não vantajoso para a nossa sociedade e para o nosso país, eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas que isso viesse a ser interessante sob qualquer ponto de vista, seja pela eficácia na missão que desempenhamos, seja pela eficiência em gastar menos recursos, eu entendo. Enfim, é essa a minha opinião, mas certamente que será uma questão
que importa aprofundar, que esses movimentos geram sempre mais desperdício, mais gasto de recursos do que poupanças e, portanto, não me parece que seja um caminho muito interessante. Portanto, eu, enfim, não sou daqueles que acham que temos ensino superior a mais e, portanto, já aqui foi referido que nós temos indicadores de continuação de estudos no ensino superior que não comparam muito mal com os países da OCDE e com a Europa. Precisamos de colocar uma percentagem maior dos nossos jovens no ensino superior e, portanto, não entendo que tenhamos ensino superior a mais. Temos ensino superior a menos, precisamos de mais, até porque ele é também um instrumento fundamental de internacionalização e, como procurei enfatizar há pouco, é um instrumento fundamental de captação de talento, de recursos qualificados para as nossas regiões e de pessoas. E, portanto, não me parece que tenhamos ensino superior a mais, ou que seja saudável para partirmos para qualquer discussão sobre a rede, assumir que temos ensino superior a mais. Não temos ensino superior a menos no nosso país, precisamos de mais financiamento, precisamos de fortalecer o nosso sistema de ensino superior. Os nossos níveis de financiamento comparam pessimamente mal com os outros países da OCDE, seja em números absolutos por estudante, seja em termos de percentagem do PIB. Nós precisamos todos de assumir na nossa sociedade que precisamos de investir mais no ensino superior. Temos que colocar mais recursos no ensino superior, até porque todos sabemos que há uma correlação absolutamente estreita entre o investimento que os países fazem na ciência e no ensino superior e o seu grau de desenvolvimento. E, portanto, nós, aqui, enquanto país, enquanto sociedade, precisamos de criar, de facto, aqui uma unanimidade relativamente a esta questão. Precisamos de colocar mais dinheiro no ensino superior. Muito obrigado. Professor, quer Posso? fechar esta ronda? Sim, eu responderia às questões que a Ana Cavilhas fez, perdão, dividindo isto em 2 pontos e depois gostava de comentar alguma coisa que foi dita aqui. Em primeiro lugar, em relação ao estigma que foi levantado, e eu tenho a noção que há. Na prática, acaba por haver. E acho que é provocado por várias situações. E muitas vezes situações que acabam por surgir de diferença entre os 2 subsistemas, imposto até pela própria regulamentação. Não interessa qual é, mas a minha instituição tem um instituto universitário e tem um instituto politécnico com 3 unidades orgânicas. Portanto, eu convivo com esta questão do ensino universitário e do ensino politécnico diariamente. E a APESP também convive, tem um colégio universitário e um colégio politécnico, e por isso nós temos uma organização um bocadinho diferente. E percebemos que uma das grandes questões que nós tentamos atacar diariamente é reduzir de preferência a zero, esse estigma, essa diferença, promovendo reuniões entre os colégios, fazendo com que as discussões sejam partilhadas dos principais assuntos, respeitando a diversidade. E como perguntava se nós, enquanto responsáveis institucionais, o que é que fazemos? No caso da APESP, aquilo que fazemos é promover, nomeadamente no mesmo dia, reunir os 2 colégios, para que as pessoas se encontrem e depois, em plenário, possam discutir assuntos. No caso da experiência que temos dentro de casa, no caso da minha instituição, é precisamente a mesma coisa. E o convívio entre alunos do universitário e do politécnico ajuda a reduzir claramente esse estigma que muitas vezes existe. Em relação a esta questão que o professor António Sousa Pereira levantou dos testes, que eu percebo claramente, porque é que há de haver uma via específica para se entrar, só porque é que só pode entrar no politécnico, não é? E então, se queremos de facto que isto seja uma discussão, por que não entrar na universidade? Mas isto é quase a mesma coisa, porque não haver doutoramentos no politécnico. Reparem, estas questões colocam-se mais ou menos todas dentro do mesmo nível, que é, se todos percebemos que deve haver diversidade,
mas todos queremos ser diferentes às tantas em aspectos que não têm sentido. E por isso eu insisto, e foi essa a nossa posição quando fomos ouvidos na Assembleia da República, é preciso estudar a sério, verificar o que é que acontece, tirar conclusões e provavelmente é preciso mexer na legislação. Por que não? Mas agora temos todos a noção que a situação atual não é cómoda. Não é cómoda porque quando se fala em alguns assuntos parece que estamos a mexer em aspectos que são muito próprios de um determinado grupo. E a diversidade não é isso. A diversidade é serem igualmente importantes, igualmente relevantes para o país, para a economia. E por isso nós achamos que é chegado o momento de separar. São 50 anos de sistema, acho que vale a pena avaliar o que é que aconteceu até agora. Em relação à internacionalização e à demografia, estamos todos de acordo. Provavelmente temos que nos preparar para ser mais agressivos do ponto de vista de captação de recursos externos, porque, e isso é uma questão de contas, e há aqui seguramente gente que o fará muito melhor do que eu, é uma questão de contas, e por isso concordo claramente com o que foi dito. Se não acontecer nada, o mercado do ensino superior interno, português, está já desajustado, neste momento. Neste momento já está desajustado. Já temos instituições com 50% de alunos estrangeiros. E, portanto, é preciso olhar para isto. Não vale a pena fazer de conta que não é um facto. Isto é um facto. E portanto, acho que compete-nos a todos nós, de alguma forma, até no próprio discurso, tentar-nos evitar a tal diferença, que é a diferença que não interessa. Nós queremos, de facto, a diversidade pelo aspecto mais positivo. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Vamos fazer só mais uma pergunta e uma ronda mais breve, ok? Porque o Sr. Secretário de Estado também quer encerrar. Uma pergunta? Não há pergunta. Querem ouvir? Querem uma palavra final, que achem importante. Eu agradeço-vos muito a presença aqui. Acho que foi muito relevante o que disseram. Interessantemente, começaram por dizer que concordavam e depois foram surgindo as questões menos de menor concordância. O que é interessante, senão não seria um debate. Estamos aqui. Uma palavra final ou estão bem? Vamos ouvir o Secretário de Estado. Há aí uma pergunta, desculpe. Ouvi alguém com a mão no ar, mas... Não. Não há. Então, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Junta-se a mim num aplauso. Muito bem.